Bom dia, amigos. Vamos falar hoje sobre deslocamento no mundo espiritual, no plano astral, e a localização de lugares e pessoas no mundo espiritual, no plano astral. Aqui no mundo material, no plano físico, nós localizamos as pessoas ou nos deslocando a pé, de ônibus, de moto, de bicicleta, de avião, de navio, para um endereço conhecido, ou anotado em um papel, ou em um celular, em algum lugar. Nos comunicamos por celular. Há várias formas de contato, né? Pela internet. Quando nós estamos fora do corpo, assim como os espíritos desencarnados que vivem no mundo original, que é o mundo espiritual, o deslocamento pode se dar também andando, caminhando, em algumas situações, em algumas regiões, pode se dar utilizando veículos, naves, como nós temos também aí na Terra, só que lá tem algumas coisas mais avançadas do que aqui, e também pode se dar voando ou volitando, como alguns livros espíritas antigos chamavam, a volitação, que é voar, é flutuar acima do solo. O mais fácil, o mais rápido em termos de deslocamento fora do corpo, no mundo espiritual, é voando. E podemos voar em diversas velocidades, podemos voar observando, vendo claramente tudo ao nosso redor, e podemos voar em grande velocidade sem vermos o contorno das coisas, sem vermos os detalhes das coisas que vão se passando, porque a velocidade é muito grande, há uma distorção visual e você pode de repente ver simplesmente um branco ou uma outra cor, que é uma mistura de cores, pela velocidade do deslocamento. E como é que nós encontramos lugares, coisas e pessoas no mundo espiritual? Eu, logo que comecei a sair do corpo de forma consciente, logo no meu primeiro ano de projeção astral, 1978, 19 para 20 anos, eu tive uma experiência bem interessante. Foi a primeira que eu me recordo que eu tive, em que eu me desloquei para outro país e eu depois voltei para Salvador sem nenhum problema, com toda a tranquilidade. Eu fui com o meu irmão Jorge para Nova York. Nós fomos voando de Salvador para Nova York e lá nós nos deslocamos para o edifício Empire State. E ficamos lá no mais alto, segurando na antena lá do Empire State, lá em cima, tendo uma vista fantástica de Nova York, do alto, que eu só fui ter fisicamente, no corpo físico, em 2002, quando pela primeira vez eu estive em Nova York e subi no Empire State, mas só até o terraço, lógico, não dá para subir naquela torre com aquela antena, e fora do corpo eu estava lá com meu irmão Jorge, lá em cima do Empire State. E ficamos ali conversando, observando, e de repente meu irmão perguntou: para que lado fica Salvador? É uma coisa interessante que muitas vezes a gente não pensa quando a gente está fora do corpo. Você está lá em Nova York, em cima do Empire State, sem bússola, sem GPS, sem mapa, sem nada, você não tem nenhum aparelho, mapa, nada lhe auxiliando a você saber a direção em que estaria Salvador. Mas quando o Jorge perguntou em que direção está Salvador, eu automaticamente olhei para uma direção e apontei o braço e disse: para lá. E aí nós saímos voando e voltamos para Salvador, para a nossa casa. A partir daí, eu tive incontáveis experiências de me deslocar dentro de Salvador, indo para outros estados, indo para outros países. Muitas vezes fui a outros países também, Egito, Índia, vários outros, fora do corpo, sem nunca me perder
sem nunca me perder, sem nunca ter dificuldade de chegar ao meu destino, ao meu alvo, ou de retornar para Salvador, retornar para casa. O que me levou a concluir, ao longo do tempo, que existe um senso, é quase que como se fosse um GPS, né, entre aspas, claro, mas existe um senso, existe alguma coisa em nós, nosso espírito, nossa mente, nosso ser, que permite que nós encontremos as coisas, nos desloquemos, encontrando a direção daquele lugar para onde nós queremos ir. Mas aí eu fiquei pensando, ao longo do tempo, e hoje de manhã cedo, caminhando na orla aqui de Salvador, estava pensando sobre esse assunto, e eu cheguei à seguinte conclusão, que é como eu penso no momento. Quando nós já conhecemos um local, seja do mundo material, seja no mundo espiritual, no plano astral, quando nós já conhecemos aquele local, nós simplesmente pensamos naquele local, porque nós já vimos, nós já estivemos lá, já há um registro daquele local em nossa memória, então basta nós pensarmos naquele local, que pode ser no plano físico ou no plano astral, nós pensamos naquele local e nos deslocamos para lá, porque já é um local conhecido. Se não for um local conhecido, é mais complicado, não é? É bem mais complicado. Eu não sei aí como é que nós chegamos. Se eu pensar em uma cidade que eu não conheço, eu não sei se eu tenho tanta facilidade para chegar até essa cidade, mas chego. Não sei exatamente como, mas eu chego. Mas eu acho que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Quando a gente já conhece o local, é mais fácil. E em se tratando de mundo espiritual, de plano astral, eu acho que isso é mais difícil do que no plano físico. Se alguém sai do corpo, está começando a sair do corpo, ainda sem experiência, e pensar assim, eu quero ir, por exemplo, a Colônia Nosso Lar, aquela cidade Nosso Lar, do livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, eu quero ir a Nosso Lar. Mas essa pessoa nunca foi a essa cidade que está no plano astral, no mundo espiritual, chamada Nosso Lar. Ela nunca foi. Então, existe, se for sozinho, eu acho que a pessoa terá muita dificuldade, não tenho certeza se não poderá ir, mas eu acho que deve haver uma grande dificuldade em se chegar até uma cidade no mundo espiritual, no plano astral, que você não conhece. Agora, se você é levado pelo seu mentor, seu amparador, né, o seu guia, um amigo espiritual qualquer, leva você até Nosso Lar, que é o exemplo que eu dei, que é uma cidade no mundo espiritual, no plano astral, se ele leva você andou pelas ruas de Nosso Lar, você foi a lugares, foi a museu, foi a biblioteca, foi a uma universidade, você observou as coisas. Agora, você tem registros daquela cidade na sua mente, né? Na sua memória. Então, se uma semana, um mês depois você quiser voltar ao Nosso Lar, você vai mentalizar. Quando você falar em Nosso Lar, pensar em Nosso Lar, automaticamente virão à tona na sua memória aqueles lugares que você visitou, onde você esteve na cidade Nosso Lar. E aí você se desloca para lá rapidamente, porque você já tem um registro na sua mente, na sua memória, daquela cidade. E aí, depois de um tempo, com muita experiência de projeção, consciente ou não, mas muita experiência de deslocamento, de viagem pelo mundo espiritual, pelo plano astral, você vai conhecendo cada vez mais lugares, cidades do mundo espiritual. E quanto mais cidades você conhece, mais você tem facilidade de depois de retornar a essas cidades. Então, um parente seu desencarnou e está numa cidade espiritual aqui ligada a Salvador. Você sai do corpo, vai. Se está em São Paulo, ide. Se está no Rio, ide. Se está em Belém, ide. Se está em Porto Alegre, idem. E qualquer outra cidade, Manaus, onde você estiver,
você vai se deslocar já com mais facilidade para a cidade espiritual mais próxima, mais ligada à cidade onde você vive no plano físico. Então, quanto mais você viaja pelo mundo astral, pelo mundo espiritual, mais facilidade você tem de se deslocar, de encontrar as coisas, de encontrar os locais. E encontrar as pessoas, encontrar os espíritos encarnados e desencarnados. Como é que fazemos? Eu já tive muitas experiências de eu estar inclusive fora do Brasil, viajando de navio, por exemplo, ou de avião, sair do corpo e vir até Salvador, ou ir até o Rio de Janeiro, ou ir até em São Paulo, ou estar em um país, ir para outro país, encontrar uma pessoa. Como é que se faz isso? Você mentaliza aquela pessoa. E aí vale a mesma regra que eu considero, assim, uma regrinha que eu falei em relação ao local. Se você já conhece a pessoa, se você já teve um contato com a pessoa, você tem um registro maior, inclusive energético pela proximidade, você registra lá no seu inconsciente, há um registro energético da vibração daquela pessoa, fora o visual, o som da voz. Se há esse registro, se você já esteve em contato com essa pessoa, a pessoa pode estar onde for, no mundo espiritual, no plano astral, ou no mundo físico. Se você sai do corpo e você mentaliza fortemente essa pessoa, provavelmente você vai encontrar essa pessoa. Foi assim que em 2006, quando meu pai desencarnou, eu senti assim uma grande preocupação. Eu fiquei muito preocupado com meu pai, porque ele não estava preparado para o desencarne, ele não tinha conhecimento dessas coisas, não acreditava muito nisso, na vida após a morte, no mundo espiritual, nessas coisas que eu falo, que eu escrevo, como ele mesmo me disse, pouco antes de desencarnar. E ele estava com muito medo, estava com pavor próximo de morrer. E deprimido mesmo por conta disso. Então eu cheguei a ficar mesmo agoniado, confesso, quando ele desencarnou, porque eu queria logo encontrar, eu queria ajudar, eu queria proteger ele lá de lá. Poucos dias depois do desencarne, numa reunião mediúnica no centro onde eu trabalhava, foi feito um contato, foi visto ele, uma médium se deslocou até lá, viu ele e tal, ele não estava bem, estava numa maca lá no hospital, mas não estava bem, estava numa depressão profunda e tal. Poucos dias depois, eu tive a minha primeira experiência de tentar chegar até ele, que eu já relatei em outro vídeo, que foi um ataque espiritual, não consegui. Mas depois, na experiência seguinte, eu consegui chegar até ele. E aí é o seguinte, mesmo naquela primeira tentativa de ir, e que no umbral eu fui atacado, eu sabia, eu estava indo com um irmão meu, que é mais velho que eu sabia onde ele estava. Sem GPS, sem bússola, sem mapa, sem nada, sem ninguém mais experiente, mais evoluído do que eu me guiando. Estávamos só eu e meu irmão. Só eu e meu irmão. E nós estávamos caminhando pelo umbral, fomos num veículo semelhante ao meu carro, deixamos um determinado ponto e prosseguimos a pé. E andando, certamente nós chegaríamos lá no hospital onde ele estava, mas aí houve o ataque, interrompeu. Na outra experiência, alguns dias depois, eu cheguei até onde ele estava, já encontrei ele em pé, do lado de fora do hospital, com uma turma de homens, que é tipo um hospital de campanha só de militares desencarnados. Ele já estava assim de pé, mas ainda com a cara fechada, amarrada, não estava bem, emocionalmente, psicicamente ele não estava bem. Mas eu encontrei ele. E de lá para cá, desde 2006, inúmeras vezes eu encontrei ele nesse hospital, depois em casa de repouso coletiva, depois passei a encontrar ele na casa dele, na casa onde ele vive, no plano astral, no mundo espiritual. Vou lá sempre que eu quero, sem dificuldade. Mentalizo ele, ou já mentalizo a casa. E assim eu já encontrei vários parentes desencarnados, pessoas conhecidas que desencarnaram, e eu ia encontrar no hospital ou em uma cidade espiritual. Já fui encontrar pessoas em cidades espirituais nos Estados Unidos, na Inglaterra, mentalizando a pessoa. Então,
Se nós mentalizarmos fortemente uma pessoa, seja encarnada ou desencarnada, nós, fora do corpo, vamos até essa pessoa. Não precisamos de GPS, de bússola, de azimuth, de mapa, de nada para nos auxiliar. Basta pensarmos firmemente naquela pessoa que provavelmente nós chegaremos até a pessoa. Como pensando em um local que nós queremos ir, nós também chegaremos lá com muito mais facilidade se nós já estivemos lá antes. A partir da segunda vez é muito mais fácil você mentalizar o local e ir. Então você pode ser levado pelo seu amparador, por exemplo, para uma cidade espiritual, para algum lugar no plano espiritual que não seja nem uma cidade, pode ser uma cabana, uma choupana, lá no meio do mato, na floresta, no alto, no pico de uma montanha, no mundo espiritual, no plano astral. Você pode ser levado uma vez para lá e volta depois para o corpo com o seu mentor. Depois dali, se você quiser ir sozinho, não tiver medo, já estiver preparado, se sentir seguro, você mentaliza aquele lugar, você já vai sozinho para aquele lugar. Pode ser uma cabana isolada lá no alto do Himalaia, no plano astral. Plano astral. E você vai, como também poderia ser uma cabana no meio de uma montanha, no plano físico, e você quer ir lá projetado. Você mentaliza uma cabana que você já conheça, porque você já foi lá projetado, levado pelo seu amparador, seu mentor, seu guia, e aí você tem também essa facilidade de ir. No início, quando nós começamos logo a sair do corpo, nós não temos essa facilidade de ir a qualquer lugar, não é tão fácil assim. Tanto que eu sempre recomendo que no início do desenvolvimento, chame sempre a proteção, peça ajuda, peça que alguém mais evoluído que você venha lhe ajudar a sair do corpo, venha lhe ajudar a levar você para conhecer lugares, conhecer pessoas legais, para você estudar, assistir palestras nas cidades, no mundo espiritual, levar você para trabalhar, para socorrer, para auxiliar espíritos desencarnados, pessoas que estão desencarnando em enchentes, em alagamentos, em guerras. E aí você vai com o seu mentor, seu amparador, a um local, depois você pode voltar com muito mais facilidade a este local. O maravilhoso do deslocamento no mundo espiritual, no plano astral, é voar. Voar é uma delícia, voar é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. A sensação de você estar flutuando, de você poder se deslocar, seja lentamente, seja em alta velocidade, muito mais rápido do que o avião a jato mais veloz do mundo, você pode no corpo astral se deslocar numa velocidade muito maior do que qualquer foguete já construído pelo homem. Pode ir numa velocidade que talvez se aproxime da velocidade da luz. E quanto mais evoluído você for, mais rápido poderá ser o seu deslocamento. É assim que nós podemos ir, por exemplo, de Salvador até o Cairo, no Egito, em segundos. Posso ir daqui a Nova York em segundos, posso ir daqui sei lá, qualquer outra cidade em segundos. Posso ir a uma cidade no mundo espiritual em cima da Inglaterra, como eu já fui, encontrar George Harrison, uma hora dessa eu contarei esse encontro, também em segundos, em menos de um minuto, nós vamos a qualquer lugar aqui no mundo, fora do corpo projetado. Então isso é uma coisa maravilhosa. Aprender a se deslocar no mundo espiritual é uma coisa que é tranquila, depois que nós já temos alguma experiência de saída consciente e depois de algum tempo, um ano fazendo projeção com uma certa frequência, nós temos condições de nos deslocarmos, seja no plano físico, fora do corpo, seja indo para o plano astral mesmo, também fora do corpo, nós temos muito mais facilidade. Depois de algum tempo de experiência de projeção, nós podemos transitar entre os dois mundos com muito mais facilidade. Eu vou ficando por aqui, não vou me alongar muito hoje, era apenas isso que eu gostaria de falar. Desejo um bom domingo para todos. Muita paz.